Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vou mostrar-vos como preencher facilmente a declaração mensal do Imposto do Selo com a ajuda do CryptoBooks. Vou guiar-vos passo a passo, de forma simples e prática, para que consigam declarar corretamente as vossas operações em criptoativos, sem erros nem quaisquer stresses. Com o CryptoBooks, todo o processo fica mais rápido, organizado e seguro. E vais ver como é fácil manter a tua vida fiscal em dia. Eu sou a Adriana, especialista em fiscalidade de criptoativos e no cumprimento das obrigações fiscais sobre criptoativos em Portugal. O meu objetivo é ajudar-te a entender como declarar corretamente comissões, transferências gratuitas e outros rendimentos em criptomoedas, garantindo que tudo está em conformidade com a autoridade tributária e sem quaisquer complicações. O CryptoBooks ajuda-te a declarar as tuas operações em cripto sem quaisquer erros. Ele importa automaticamente todos os dados, incluindo wallets, exchanges e atividades on-chain. Depois, calcula os teus rendimentos, mais-valias e ainda outros proveitos, aplicando as regras fiscais portuguesas de forma integrada. Por fim, e não menos importante, prepara automaticamente os valores a declarar na tua declaração mensal de imposto do selo, tornando todo o processo mais simples, rápido e seguro. Por isso, começa já a utilizar o CryptoBooks gratuitamente e dá o primeiro passo para organizar a tua vida fiscal de forma simples e segura. Ao utilizar o CryptoBooks, preparas automaticamente os valores que tens de declarar na declaração mensal de imposto do selo, poupando tempo e evitando erros que poderiam gerar coimas e juros. É a maneira mais simples de manter a tua vida fiscal organizada, sem stress e com total tranquilidade. E claro, não te esqueças de subscrever o nosso canal, assim vais receber sempre dicas atualizadas sobre criptoativos, impostos e todas as novidades que te ajudam a gerir melhor os teus investimentos digitais. Hoje vamos abordar 3 pontos essenciais. Primeiramente, o que é a declaração mensal do imposto do selo? Isto é, iremos explicar o que significa esta declaração e quais as operações em criptomoedas que estão sujeitas a este imposto. Posteriormente, quando e como declarar as tuas operações em cripto. Ou seja, passo a passo, vamos mostrar como fazer a submissão da declaração mensal do imposto do selo e cumprir o prazo da mesma. E por fim, como é que o CryptoBooks te pode ajudar em todo este processo, de forma a simplificá-lo e calcular os teus impostos corretamente, sem quaisquer erros. Mas o que é a declaração mensal do imposto do selo? A declaração mensal do imposto do selo, ou DMIS, é um formulário fiscal de submissão mensal que foi introduzido em 2023. O objetivo desta declaração é reportar 2 tipos específicos de operações em criptomoedas, as quais estão sujeitas a imposto do selo. O primeiro tipo são as comissões recebidas em cripto, quando prestas um serviço, como a mediação ou a intermediação. O segundo tipo são as transferências gratuitas de criptomoedas que recebes sem qualquer pagamento, como airdrops, ofertas, doações ou heranças. Se és residente fiscal em Portugal e alguma destas situações ocorrer durante o mês, deves submeter a declaração mensal do imposto do selo correspondente, garantindo que todas as operações tributáveis estão corretamente declaradas. Como é calculado o imposto do selo sobre as criptomoedas? Este é o próximo ponto que iremos falar. Começando pelas comissões em cripto, deves somar o valor de todas as comissões que recebeste nesse mês e aplicar a taxa de 4%. Por exemplo, se em maio de 2025 recebeste 250 euros em comissões, o imposto será de 10 euros, o qual deverá ser declarado e pago até dia 20 de junho de 2025. Já no caso das transferências gratuitas, que incluem, tal como mencionado, airdrops, ofertas, doações ou heranças, deves somar o valor de mercado total de todos os recebimentos desse mês. Se o valor for inferior a 500 euros, não há imposto a pagar. Mas se ultrapassar este valor, aplica-se uma taxa de 10% sobre o montante total. Por exemplo, se recebeste 1.200 euros em transferências gratuitas em maio, o imposto será de 120 euros. Também a pagar até dia 20 de junho. Dessa forma, é fácil saber o valor de imposto que deves pagar e declarar, mantendo tudo correto e dentro do prazo. O prazo de submissão da declaração mensal do imposto do selo é sempre até dia 20 do mês seguinte à data da operação. Por exemplo, se estás a declarar operações de junho, deves submeter a declaração mensal do imposto do selo até julho, nomeadamente até dia 20 de julho. E atenção, se o dia 20 calhar num fim de semana, num feriado, o prazo será automaticamente prorrogado para o dia útil seguinte. E quem é que deve submeter a declaração? Bem, esta questão é muito simples. Todos os residentes fiscais em Portugal, que, nesse mês, tenham recebido comissões em criptomoedas ou transferências gratuitas superiores a 500 euros.
dizem: e se as ofertas que eu recebi foram inferiores a 500 euros? O que acontece nesta situação? Bem, mesmo não haja imposto a pagar, por exemplo, se vocês receberam, tal como eu dizia, 400 euros em airdrops, vocês devem submeter a declaração mensal do imposto do selo. Declarar e pagar é uma coisa diferente. Vocês têm a obrigação de declarar, somente não terão de pagar imposto nesta situação. É muito importante cumprir este prazo, porque uma declaração mensal de imposto do selo em atraso ou não entregue pode resultar em coimas e juros aplicados pela autoridade tributária, pelo que submeter a tempo evita problemas e mantém tudo em ordem. Como preencher a declaração mensal do imposto do selo? Agora que já percebeste o que é a declaração mensal do imposto do selo e por que existe, vamos à parte prática. Como é que preenchemos este documento? Bem, a sua submissão é feita inteiramente online, através do portal das finanças, o que torna o processo muito rápido e acessível para qualquer usuário. A declaração tem uma estrutura fixa, com campos específicos que deves preencher de forma ordenada e seguir a sequência que iremos mostrar e que é a exigida pela nossa autoridade tributária é crucial para que nada fique em falta e para que a tua declaração seja aceite sem quaisquer problemas. Cada passo foi pensado para guiar-te de forma clara, desde o NIF até ao mês e ano de operações, passando pelo código de serviço e, quando aplicável, ainda o NIF do representante. Ao preencheres tudo corretamente, garantes ainda que a tua declaração reflete exatamente as operações que realizaste, sem necessidade de complicações acrescidas. O primeiro passo para entregar a tua declaração no portal das finanças é iniciar a sessão. Depois, segues o seguinte caminho: património, imposto de selo, entregar a declaração. E aqui vais necessitar de introduzir o teu NIF, que é o teu número de contribuinte, para que o sistema saiba exatamente de quem se trata, quem pretende submeter esta declaração. Em seguida, deverás selecionar o mês e o ano das operações que estás a declarar. E é importante que o período que escolhas seja o período correto. O código do serviço irá ser preenchido automaticamente, com base na tua repartição fiscal, o que facilita bastante o processo. Agora, atenção! Só precisas de incluir o NIF de outra pessoa se estiveres a submeter a declaração em nome do outrem, como um representante legal. Caso contrário, tal não é necessário. Todo este processo é verdadeiramente simples, mas siga cada passo com atenção, evita erros e garante que a tua declaração esteja correta desde o primeiro passo. É uma forma rápida e organizada de manter tudo em ordem com a autoridade tributária e evitar coimas e juros. Posteriormente, vem o núcleo da declaração mensal do imposto do selo, reportar as tuas operações. O processo de reporte da declaração vai-te apresentar várias verbas, que são códigos legais para cada tipo de evento tributável. No mundo cripto, apenas te irão interessar duas verbas, nomeadamente a verba 30 e a verba 1.2. A verba 30 refere-se a comissões em cripto, isto é, se recebeste uma comissão em cripto por serviços de intermediação, corretagem ou custódia, somas o total do mês e declaras segundo esta verba. Não precisas pôr transação por transação, apenas tens de declarar o valor total, o qual será tributado sempre à taxa de 4%. Por sua vez, temos a verba 1.2, a qual se reporta a transferências gratuitas, como já anteriormente dito, airdrops, ofertas, doações e heranças em cripto, nas quais, se o total for igual ou superior a 500 euros, será tributado, mas sempre que seja inferior a 500 euros, o valor será isento, sendo apenas obrigatório a declaração. Temos aqui um exemplo do preenchimento do período e o que inserir em cada campo da tua declaração. Conforme referido, quando falamos de declaração de criptomoedas na declaração mensal do imposto do selo, é importante separar dois tipos de recebimentos: comissões e transferências gratuitas. Primeiro, temos as comissões em cripto, que correspondem a recebimentos de serviços como intermediação, corretagem ou custódia. Para estes casos, utilizamos sempre a verba 30 e a taxa aplicada é de 4%, ok? Sobre o valor total recebido no mês. Na declaração mensal de imposto do selo, o código de territorialidade a preencher é o número 5. E a circunscrição deve ser indicada conforme a localização seguinte: C para continente, A para Açores e M para Madeira. A base tributável corresponde sempre ao valor de mercado dos criptoativos que recebeste nesse mês. Em segundo lugar, temos o que é as transferências gratuitas,
que incluem qualquer recebimento em cripto sem pagamento, como os airdrops, presentes, as doações, as heranças, enquadrados, todos eles na verba 1.2. Neste caso, existe um limite de 500 euros por mês. Se o total for até 500 euros, não é necessário declarar. Contudo, se o total ultrapassar este valor, todo o montante será tributado a 10%, e não apenas a parte que excede o limite. Na declaração mensal do imposto do selo, o código de territorialidade é 1 nestes casos. E a circunscrição segue novamente o mesmo critério: C para continente, A para Açores e M para Madeira. E a base tributável, vocês questionam, é novamente o valor total de mercado dos criptoativos recebidos. Em resumo, para declarar corretamente a declaração mensal de imposto do selo, primeiro identificamos se o recebimento é uma comissão ou uma transferência gratuita, aplicamos a taxa correspondente, preenchemos o código de territorialidade adequado e indicamos a circunscrição correta, sempre considerando o valor de mercado das criptomoedas recebidas. Depois de preencher todos os campos no portal das finanças, só falta o último passo: submeter a tua declaração. Assim que clicas em entregar, o sistema gera de imediato uma referência de multibanco, tal como acontece com qualquer outra obrigação fiscal. É com essa referência que faz o pagamento do imposto do selo. E atenção ao prazo. O limite é sempre o dia 20 do mês seguinte às operações. Ou seja, a data de limite de submissão é a mesma data de limite do pagamento do referido imposto. Se o dia calhar num fim de semana ou num feriado, o prazo passa para o dia útil seguinte. E em agosto tens até ao dia 31. Um detalhe muito importante: mesmo que tenhas operações sujeitas à declaração mensal de imposto do selo, mas que o imposto a pagar seja zero, como no caso que tenhamos ofertas inferiores a 500 euros, tens de entregar a declaração à mesma. Não integrar é considerado um incumprimento e pode dar asa a coimas. Se por algum motivo não conseguires efetuar o pagamento dentro do prazo especificado, existe a opção de pedires um plano em prestações. Mas atenção, tal não é automático. Depende sempre da aprovação por parte da autoridade tributária. E por último, mas não menos importante, guarda sempre os comprovativos de submissão e de pagamento. Em caso de auditoria, estes podem ser exigidos e tê-los organizados vai evitar inúmeras dores de cabeça. Declaração mensal do imposto do selo sem complicações com o CryptoBooks. Neste momento, já percebeste o essencial. Todos os meses, tens de ver se recebeste comissões em cripto ou transferências gratuitas. Somar os valores, aplicar a verba correta e entregar a declaração até dia 20. Em teoria, parece muito simples, mas na prática, quando tens várias wallets, diferentes exchanges e transações espalhadas por inúmeras plataformas, isto rapidamente se torna um verdadeiro quebra-cabeças. E é aí que acontecem os erros. Esqueces de uma transação, aplicas mal o limite dos 500 euros ou deixas simplesmente passar o prazo. Multas, juros ou até uma inspeção fiscal serão as consequências que te serão aplicadas. E foi precisamente para evitar isso que nasceu o CryptoBooks, a plataforma que importa diretamente as tuas transações das tuas wallets e exchanges, seja uma, 5 ou 10, e depois organiza tudo num só lugar, identificando automaticamente as operações que devem constar da tua declaração mensal de imposto do selo, ou seja, as comissões sujeitas à taxa de 4% e as transferências gratuitas acima dos 500 euros, sujeitas à taxa de 10%. Mas não ficamos por aqui. O CryptoBooks calcula logo o imposto a pagar e, finalmente, dá-te o que mais interessa, os valores exatos que precisas de colocar no teu formulário, a tua declaração mensal do imposto do selo, no portal das finanças, já com os códigos de verba, territorialidade e totais organizados. Resultado? Em vez de horas perdidas a somar e verificar transações, tens um processo rápido, claro e seguro. Só tens de copiar, colar, submeter e relaxar. O relatório que recebes do CryptoBooks não é apenas um resumo rápido. É praticamente uma declaração já pronta a entregar. Vem organizado de forma clara e direta e inclui os totais das comissões recebidas em cripto e o respectivo imposto devido a 4%, os totais de todas as transferências gratuitas, sejam airdrops, ofertas, doações e o respectivo imposto devido a 10%, sempre que ultrapasse o limite dos 500 euros, os códigos de verba corretos já atribuídos, isto é, verba 30 para comissões e 1.2 para transferências gratuitas, a territorialidade ajustada à tua situação, seja continente, Açores ou Madeira, ou seja, tudo já vem traduzido para a linguagem fiscal, que o portal das finanças espera receber. No fundo, o que tens de fazer é só isto: pegar nos valores,
copiar para o formulário, submeter. Sem cálculos de última hora, sem tabelas confusas, sem medo de te enganares no código. É rápido, é direto. Dá tranquilidade de saber que o que vais alinhar está profundamente alinhado com a legislação portuguesa e preparado para passar no crivo da autoridade tributária. E o melhor? Ganhas tempo, evitas erros e transformas o que podia ser um pesadelo mensal numa tarefa simples e rotineira. O impacto disto é enorme. Em vez de passares horas, todos os meses, a preparar dados e rever cálculos, em poucos minutos tens tudo pronto e fiável. A declaração mensal do imposto do selo deixa de ser um problema e passa a ser algo simples e seguro. E o ponto mais importante, compliance. Com o CryptoBooks não corres riscos. De quê? De te esqueceres de airdrops, de aplicar a taxa errada ou de falhares o prazo, porque ainda não tinhas os teus dados e toda a informação reunida e preparada. Tudo está organizado. Tudo está em conformidade com a legislação. Tudo encontra-se correto, por forma a que evites multas, juros e coimas. E ganhes a tranquilidade de saber que a tua declaração mensal de imposto do selo está sempre correta, mês após mês. Por isso, experimenta já o CryptoBooks, cria uma conta gratuitamente e aplica o nosso código de desconto IT/30 desconto para teres 30% de desconto em todos os planos. Experimenta já e resolve todos os teus problemas nesta declaração. Obrigada pela atenção!